Bom, boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem. Hoje é a nossa última aula aqui do curso de extensão do R na Pesquisa Social e Política a Aplicações Introdutórias. Hoje a gente vai discutir ainda as aplicações de modelos de regressão com alguns dados que a gente já trabalhou aqui nas outras aulas. E também discutir um conceito de replicação, transparência na pesquisa e levar isso à prática aqui, replicando alguns achados de um artigo publicado na Brazilian Political Science Review. Essa revista, vou mostrar ali para vocês como chegar no banco de dados, né? Ela é a revista da Associação Brasileira de Ciência Política. Ela tem por política que os autoras que publiquem os artigos também disponibilizem os bancos de dados desses artigos. E isso é importante para que a gente possa avançar por uma série de razões, né, que eu vou discutir mais adiante. Bom, os objetivos do curso, né? O que a gente pretendia aqui? Espero que tenha sido alcançado. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Eu queria partir de uma introdução do que são algumas funções básicas, o que é o RStudio. Partir daí para uma fase, né, que foi a segunda aula, de como estruturar um banco de dados, né? Importação, exportação, diferentes formatos e a manipulação do banco de dados de acordo com os objetivos da pesquisa. Tanto a importação a partir de arquivos que, digamos assim, que já estão no computador, né? Quanto a partir de queries, consultas. Então, daí por isso a gente viu aquele pacote a base dos dados e a gente trabalhou em cima disso. Depois a ideia era fazer algumas aplicações a partir do momento que a gente sabe algumas funções básicas, o que é o RStudio, a gente colocar dados lá para dentro e começar a fazer análise desses dados. Né? A gente viu aqui, e todas as aulas tiveram scripts específicos do R para fazer as atividades para acompanhar as aulas, de testes paramétricos, né, de diferença de médias, teste T, teste ANOVA, a gente viu também correlação, depois técnicas de redução da dimensionalidade dos dados, análise fatorial e análise de conglomerados, análise de clusters. Depois partir de modelos um pouco mais complexos de regressão, caso de mínimos quadrados ordinários e regressão logística binária. Eu queria, a minha ideia, né, era de que o nosso curso fosse uma introdução, né, enfim, curso básico, assim, para quem não tinha conhecimento do R conseguir acompanhar, mas também, assim, não ficar muito no beabá da coisa e tentar já aplicar alguns conhecimentos, enfim, fazer alguns testes que são geralmente utilizados em pesquisas que são desenhadas a partir de métodos quantitativos. O R é bastante adequado nesse caso. Então, eu tentei ficar um pouco no meio termo, né? Não é um curso avançado, não é um curso que a gente vai discutir técnicas de extração de dados,
outros modelos, mas sim a gente fazer um caminho como se a gente estivesse escrevendo um artigo científico para uma disciplina, uma cadeira, né? Então a gente parte lá a gente vai partir sempre de uma pergunta de pesquisa e a partir daí vai evoluindo. Bom, na aula de hoje eu queria retomar alguns conceitos e aplicações que a gente já discutiu na, nas aulas anteriores. Noite aqui entrou agora. Retomar então alguns conceitos e aplicações das aulas anteriores e depois partir, em primeiro lugar, para que a gente produza aqui uma sequência de análises no R, que a gente faça isso juntos, dentro da medida juntos e juntas na medida do possível. Depois a gente partir para um caso que é de replicar uma pesquisa já feita e que a gente tem os dados disponíveis. Como eu disse anteriormente, a ideia aqui era que esse curso de extensão fosse estruturado assim pensando num caminho assim um pouco linear. Não é o caso da vida real, né? A gente nunca vai. Quem já desenvolveu pesquisa ou está desenvolvendo sabe que a coisa não é linear, né? A gente não segue uma escadinha aqui, vai partindo assim tudo bonitinho de uma pergunta de pesquisa para formular hipóteses, daí debate teórico, coleta de dados e testes e considerações finais, né? A coisa a gente vai e volta, né? A gente parte às vezes da teoria, a gente descobre uma questão teórica ali, uma lacuna, essa palavra que é muito utilizada, e vai reformulando também o problema, as hipóteses ao longo do tempo, né? Isso é mais ou menos como se, como se faz a coisa. Mas então, nesse sentido aqui no ambiente aqui a gente vai entrar no RStudio e vai tentar formular um fluxo assim, mais ou menos linear, que não é muito real, mas ajuda a organizar coisas. E também eu queria discutir com vocês uma outra questão que é importante, está relacionada justamente com isso, esse fluxo de trabalho, como a gente faz pesquisa científica de modo geral e nas ciências sociais, de modo específico, o aspecto da reprodutibilidade ou da replicação, né, e da transparência, que são dois conceitos bastante importantes no desenvolvimento de pesquisa, e a gente vê o quanto, no meio do contexto que a gente está vivendo, um aspecto da transparência e da reprodução na ciência é importante para que conclusões sejam possíveis, hipóteses sejam possíveis de ser refutadas. Eu incluí no nosso Open Science Framework, no nosso espaço ali do curso, esse artigo aqui, também do professor Dalson Figueiredo Filho e colaboradoras, que é um guia, inclusive publicado na Brazilian Political Science Review, sobre transparência e reprodutibilidade. É bem interessante para a gente pensar. E eu acho que daí o R ele se torna uma ferramenta muito importante, que como a gente vai documentar os nossos passos, desde o momento da formulação do banco de dados até os testes finais, a gente pode documentar tudo isso no script, facilita muito a replicação da pesquisa científica. Bom, são várias definições, né, para esses conceitos. Por exemplo, a replicação ela pode ser pensada enquanto a confirmação de resultados e conclusões
um estudo obtidas independentemente. Ou seja, uma pesquisadora faz um estudo, testa uma hipótese, e outra pesquisadora pode, utilizando aqueles dados, chegar aos mesmos resultados. Mas também pode ser uma coisa mais ampla, a ideia de replicação, né? A possibilidade de que uma terceira, uma terceira pessoa, uma terceira parte, possa realizar os mesmos testes. Não necessariamente que é necessário que se chegue às mesmas conclusões. É justamente aí o que está em xeque, né? A questão da transparência. Porque a gente tem muitos casos e pesquisas muito por uma questão de erro, chega a resultados que são irreais, quanto pessoas mal intencionadas que vão utilizar dados científicos por uma razão ou por outra. Então, a gente, partindo aqui de uma definição dos autores ali no texto, a ideia de replicação é um processo no qual os resultados de um artigo publicado podem ser reanalisados para confirmar os achados, avançar os achados, ou seja, talvez a partir do momento que você tem uma determinada base de dados, pode-se incluir outras variáveis ou outros casos para fazer outros testes. Também para desafiar os resultados originais, né, com outras técnicas e a partir de outros conceitos. A reprodutibilidade ela pode ser entendida como disponibilização de scripts, funções computacionais que permitam que a gente consiga reproduzir os resultados observados a partir de uma determinada base de dados, né? E por fim a transparência, que é um aspecto essencial para qualquer desenho de pesquisa, qualquer metodologia, tanto quali quanto quant, é a necessidade da gente escrever as pesquisas de maneira clara como que a pesquisa foi feita, quais foram os métodos utilizados, quais foram os problemas, quando é o caso de necessário de modificar alguma variável, alterar sua natureza de alguma forma, categorizar uma variável contínua, enfim, é necessário que isso seja colocado de maneira clara nas pesquisas, de modo geral. E daí a gente tem, além das definições... e por que isso é importante, né? Na ciência política, que é a minha área, por exemplo, são poucas as revistas, principalmente se a gente pensar no contexto do Brasil, que tem por política editorial, e quando você vai lá publicar um texto, vai publicar um artigo, você tem que disponibilizar a sua base de dados, ou seu script, ou nota metodológica, a parte, enfim. E isso é importante por uma série de razões que eu vou descrever mais adiante. Mas, sobretudo, se a gente pensar, por exemplo, na questão de evitar desastres, né? A disponibilização dos dados, do caminho metodológico ajuda a evitar problemas, tanto no sentido de erros, problemas de mensuração, alguns casos de categorização errada das variáveis,
alguma transformação errada que pode impactar o resultado final de um teste, por exemplo, de regressão, quanto combater, né, dados falsos ou manipulados e desafiá-los, né? Nesse sentido, eu me lembro de um debate que era interessante na economia, um debate eterno, né? Que a gente tem, assim, de um lado, economistas ditos ortodoxos na defesa da austeridade fiscal, acima de tudo, e ortodoxos e os heterodoxos, né, que não seriam. Pelo menos esse debate se põe nesses termos no Brasil. E teve uns economistas italianos que publicaram um artigo fazendo um teste defendendo a ideia de que a austeridade fiscal, especificamente no questão das despesas públicas, geraria crescimento econômico. Então eles fazem uma inferência causal, hipótese causal, e eles encontram ali resultados que corroboram essa hipótese. Só que esses dados foram disponibilizados e posteriormente outros economistas fizeram os mesmos testes e algumas recategorizações mais adequadas teoricamente e conceitualmente, e viram que a coisa não era bem assim. Depois, os autores do primeiro artigo tiveram que se retratar, mudar a metodologia. E mais recentemente a gente tem o caso dos diversos remédios do chamado tratamento precoce da Covid-19, né? Que várias pesquisas usando dados falsos ou publicadas em periódicos de pouca qualidade indicavam uma eficiência da cloroquina como tratamento precoce, né? E isso já foi descartado há bastante tempo. Só no Brasil que ainda se fala sobre isso. Mas o interessante porque um dos pesquisadores franceses que é um defensor dessa ideia do tratamento precoce, ele tentou publicar esse artigo em várias revistas importantes da área de ciências médicas, não conseguiu, e daí ele publicou numa revista um pouco mais, digamos assim, obscura. Isso que eu estou falando, eu deixei tudo em links e depois eu vou enviar para vocês. E depois, como prosa, pesquisadores também da França publicaram o mesmo artigo um outro artigo nessa revista, associando cloroquina e a redução dos acidentes de patinete na França. E o artigo foi aceito também. Foi feito para mostrar o quanto aquele periódico não era confiável. E às vezes a gente escuta coisas, lê coisas, por exemplo, que foi uma determinada pesquisa foi publicada num periódico internacional, então logo isso tem um selo de qualidade e não é bem o caso. Não é bem assim. Por isso a possibilidade de replicação e a necessidade de transparência são importantes. De outras formas, escrever um artigo, pensar numa pesquisa já imaginando como estruturá-la para ser replicada, por exemplo, um script do R, ajuda também a nos organizar enquanto pesquisadores, pesquisadoras, para escrever melhor ou escrever de forma mais objetiva. Isso torna se a gente pensar no script, e no R existe o R Markdown também, que você no próprio R consegue já escrever um artigo ou um texto qualquer. Isso auxilia, principalmente quando a gente trabalha trabalhando em pesquisa científica, que é um texto muito estruturado, né? Vai ter a introdução, debate teórico, revisão bibliográfica, algo do gênero,
dados e métodos e análise de resultados. Outro ponto, a questão da replicação, replicabilidade, é que facilita as revisões, né? Facilita os pareceres dos pares. Eu não sei se quantos de vocês já submeteram um artigo para alguma revista científica, mas geralmente o processo, né, que é a review, é revisado por pares, anonimamente, né? O artigo é destinado para especialistas no tema, dependendo da revista. As pessoas fazem parecer e devolvem um artigo com alguma recomendação, ser publicado ou não, alguns ajustes que sejam necessários ou não. Não sei também quantos de vocês já foram pareceristas também, mas estou escrevendo um parecer, né, é uma coisa que faz muita falta. Você não ter acesso aos dados que a pessoa está se referindo, né? Porque isso facilitaria o, o julgamento desse trabalho e também é uma via de mão dupla, né? Porque ajudaria tanto o parecerista, quanto a pessoa, o pesquisador, pesquisadora, porque poderia, no momento que eu tenho os dados disponíveis, eu posso fazer sugestões mais robustas do que aqueles pareceres genéricos dizendo que tal palavra talvez não seja adequada, enfim. Bom, também, enfim, entre outros benefícios, né, auxilia no prosseguimento de pesquisas, na medida em que eu tenho um banco de dados, por exemplo, de um tema que eu me interesso e outras pesquisas, eu posso dar continuidade àquele banco de dados, incluir outras variáveis, fazer outros testes ou ampliar o escopo temporal, as unidades de análise, enfim. Tem um aspecto da reputação, né? Isso é interessante porque tem alguma. Porque sei, quem leu Thomas Kuhn lá, as Revoluções Científicas, e a comunidade científica em cada área, né? É uma comunidade, partilha uma série de cosmologias, uma série de padrões de comportamento e ideacionais, e essas práticas de transparência elas podem auxiliar que a pessoa tenha um pouco mais de reputação entre os pares, né? E o que nos interessa aqui por fim é a possibilidade de um efeito pedagógico, né? E foi o que tentei fazer aqui, né? Espero que tenha conseguido, da gente trabalhar ou com dados brutos ou de várias fontes, mas também trabalhar com dados de artigos já publicados, que isso nos ajuda a pensar já nas nossas próprias pesquisas. Enfim, um aspecto bem pragmático, né, é que já tem vários trabalhos demonstrando que artigos que compartilham seus dados são mais citados, têm mais impacto do que aqueles que não fazem. Essa chart está nesse artigo do professor Dalson Figueiredo, em que daí está se mostrando justamente o que não deve acontecer, né? Você está fazendo um levantamento de dados, teste de hipótese, enfim, tem um buraco no meio do caminho, que alguma coisa aconteceu e daí chega nos resultados, né? É necessário ter esse caminho estruturado na medida do possível. Bom, como eu disse anteriormente, eu vou mandar para vocês. Na verdade, todos os slides das aulas eu vou juntar tudo e vou mandar para vocês, mas daí eu coloquei aqui da nossa última aula, algumas matérias, por exemplo, sobre transparência na pesquisa,
Sobre essa ideia de revisão por pares, que também está sendo bastante questionada hoje em dia, e alguns outros links sobre o que a gente trabalhou no curso, né? Sobre funções, sobre importação e exportação de banco de dados, bancos de dados, né? Daí aqui, no caso, foi mais voltado para a minha área, que é a ciência política, né? Então eu coloquei alguns. Maria, tá lá no início do bate-papo aqui, lista de chamada. Eu tenho aqui algumas bases de dados que podem interessar vocês. Também sobre testes paramétricos e não paramétricos, diferença de médios, né? Análise de clusters, gráficos e regressão. Tem iniciativas, assim, eu destaco a base dos dados, que eu acho que é uma iniciativa muito legal, assim, de transparência, de dados oficiais, né? Eu coloquei também aqui o pessoal do Métodos em Pauta, da Universidade Federal de Pernambuco, que tem podcast, canal no YouTube, assim, muito interessante sobre métodos. E tem outras iniciativas também de divulgação científica no Brasil, enfim. Bom, alguma questão até aqui, gente? Bom, então a ideia aqui agora é para a gente ver, em primeiro lugar, né? A gente vai fazer uma análise aqui de dados com R, um script que eu não fiz, que a gente vai fazer agora. Aí vai ver o que vai acontecer, se vai dar erro ou não. E eu sugeriria algo semelhante ao que eu fiz na aula anterior, que eu só consegui mandar hoje para vocês, testar a relação, a associação entre desigualdade e qualidade da educação, algo do gênero. A gente pode ver aqui também, a partir daquele banco de dados que a gente já trabalhou sobre as cidades, sobre os municípios brasileiros. Depois de feito isso, a gente parte para a replicação de um artigo publicado pelo professor Wagner Mancuso, colaboradores na Brazilian Critical Science Review. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, então eu peço para vocês que vocês abram aí o RStudio. No caso aqui, o meu RStudio está aberto com conteúdo aqui com o script da aula de hoje. Já está disponível aqui para vocês, nosso espaço aqui no Open Science. Vamos ver aqui. Open Science Framework. Aqui no projeto, ali nos scripts do R, vocês vão encontrar um script chamado aula replicação 1. Vocês podem fazer o download também desse script.
Eu tô com ele aberto aqui, mas eu vou fazer uma coisa do zero. Então eu vou primeiro abrir aqui um novo script. Eu posso ir aqui em File, New File, RScript, ou tem um atalho, né? Que é Ctrl Shift N. Então eu vou abrir aqui um outro script aqui. Eu vou salvar antes de mais nada. Salvar aqui nessa minha pasta aqui que eu estou trabalhando com esses roteiros aqui, esses scripts aqui para esse nosso curso. Vou botar aula final, nome. E daí vamos partir. Vou pensar que se a gente fosse desenvolver essa pesquisa, acho que é fazer alguns testes, enfim, não tem uma pergunta muito clara, então a gente vamos fazer uma análise exploratória aqui com dados dos municípios brasileiros. No, os outros scripts aqui, vocês têm ali o script da aula de banco de dados, foi como a gente chegou lá até um determinado resultado, até esse banco de dados de municípios. Por uma questão de tempo, né, não vou refazer tudo isso, então eu já vou só importar o banco de dados já pronto. Então eu vou, primeira coisa, vou criar um novo objeto, pode ser o nome que vocês quiserem. Também que pode ser esse sinal sempre o igual para a criação de um objeto. E eu quero ler um determinado arquivo. No SF aqui, bancos de dados, tem esse banco aqui, cidadesbd.csv. Ele, se vocês não fizeram download disso aqui ainda, por favor façam. Eu vou importar esse banco de dados. Como ele é no formato CSV, eu uso a função read CSV. Já vai aparecer aqui um parênteses aqui para trabalhar. Eu uso essa função aqui, isso aqui é uma questão de preferência, tá? Não é necessário fazer assim. Mas eu uso essa função file choose, porque eu consigo procurar daí o arquivo. Eu poderia fazer só isso aqui, tá? Ctrl Enter aqui, que é um atalho para escolher o arquivo. Eu vou lá, porque eu sei onde é que está salvo meu banco de dados, eu vou lá, cidades BD, vou fazer a importação. Eu achei que ia dar erro, não deu. Bom, então eu importei aqui o arquivo, o dataframe aqui com todas essas informações. Eu achei que ia dar erro aqui, não deu. Porque geralmente a gente precisa acrescentar alguns comandos aqui, né? Por exemplo, decimal, para identificar quando tem uma. Deixa eu ver lá nos dados aqui. Estou indo aonde eu sei que meus dados estão, né? Poderia estar em downloads. Aqui o banco, cidades BD, ele é separado por vírgula, né?
ponto decimal. Mas eu acho que vai dar problema se deixar assim. Então eu vou fazer aqui decimal, que é um ponto, né? Separador, que é uma vírgula. Eu uso essa aqui quote para dizer para ele que as informações estão entre aspas. Vou fazer de novo isso aqui. Salvando aqui meu script. Como vocês estão conseguindo chegar até aqui? Comigo sim, tudo normal por aqui, até agora. Boa noite. Boa noite, João. Certo. Eu peço que se alguém tiver algum problema, se puder falar no microfone, que daí eu não preciso voltar ali, né? Bom, tá. Eu tinha falado para vocês que a gente pode, enfim, a gente pode ir explorando esse banco de dados, ver o que tem, quais são as variáveis. Essa variável aqui, names, eu consigo ver os nomes das variáveis. Esse caso aqui foi, não sei se vocês se lembram, né, na nossa aula de banco de dados, a gente incluiu um banco de dados sobre PIB de 2018, população 2018 e IDEB 2019. E depois eu incluí, mas daí está no script da aula de análise fatorial, análise de componentes principais, eu incluí dados do censo de 2010. Alguém está com o microfone? Você quer falar alguma coisa? Dados de 2010 do censo, que daí inclui uma série de outras variáveis, mas daí é referente a 2010, né? Então, tem taxa de analfabetismo, frequência bruta do ensino, né? E por aí vai. População de homens e DH, por aí vai. A gente poderia pensar aqui, não sei o que vocês acham, eu sugeri essa relação entre, vamos testar índice de Gini e qualidade de educação. Vocês têm alguma outra sugestão olhando para esses dados aqui? Ok. Como esse banco de dados ele tem muitas variáveis, eu sempre gosto de reduzir assim a título de coisa ficar mais, a coisa ficar um pouco mais clara. Então eu vou fazer isso. Lembro que sempre que a hashtag aqui serve para que o comando não seja rodado no R, né? Então aqui eu vou botar aqui, eu vou limpar as variáveis. Limpar o banco, na verdade. Para fazer isso eu preciso de um pacote chamado Dipler, que caso vocês não tenham, não esteja instalado no R, vocês precisam instalar ele. Né? E
instalar um pacote, essa é a função, install packages. Daí quando ele vai, não enter aqui na função, já abre aqui os parênteses, vocês podem ir digitando aqui o nome do pacote, que ele vai identificar. Por exemplo, nesse caso não deu, foi. Ele já fica entre aspas aqui, se faz a instalação e depois a ativação. No caso aqui não vai ser, no meu caso específico não vai ser necessário, provavelmente para vocês não, porque outras aulas já foi usado, então já foi instalado, então é só ativar. Eu vou criar aqui um nome, dados modelo, que vai extrair dados do data frame municípios, para extrair um subconjunto de variáveis. Eu vou precisar dessa função que tem a porcentagem e outro sinal ali, e essa função select. Feito isso, eu posso selecionar as variáveis que eu quero desse banco de dados. Então eu vou muita coisa, né, no banco. Eu vou querer aqui o ID do município, é o nosso código que geralmente a gente usou, por exemplo, para agrupar os bancos de dados. No caso, se a gente quiser, por exemplo, agrupar outro banco de dados que tenha um identificador ID, identificação do município, ID município, vai ser interessante a gente ter. Colocar o nome do município, né? Que eu não me lembro como é que tá aqui, esse banco de dados. Município. Vai aparecer aqui. Estado. Características aqui para identificar, né? E vamos incluir algumas variáveis aí. Vou incluir a variável aqui impostos líquidos, valor agregado. Isso aqui essas variáveis aqui, o nome específico delas, como o R é sensível a qualquer mudança, se colocar o nome errado, ela não vai rodar o comando, né? Então, vocês podem ir verificando aqui no banco, certinho o nome da variável, podem copiar direto, ou vocês podem começar a digitar, porque já vai mostrar, porque com essa função aqui, como eu estou dizendo para ele que eu estou selecionando um conjunto de variáveis dentro do banco de dados municípios, ele já vai puxar aqui. Tá aqui PIB per capita, valor agregado agropecuária, valor agregado indústria, índice de Gini, DEB, e taxa de aprovação na escola. Bom, agora eu extraí desse primeiro data frame aí que está sob o nome do objeto municípios. Fazendo esses pequenos passos aqui, eu consegui extrair desse data frame um outro data frame com o mesmo número de observações, porém somente 11 variáveis que eu vou precisar aqui para fazer as análises. Bom,
Estava aqui. Então, vamos pensar aqui numa questão de pesquisa. Claro que isso aqui precisa de precisaria de mais refinamento, né? Se fosse, né? Fosse essa aqui, ela, enfim, tem um fim didático, né? Mas pensar numa relação, um teste aqui. Minha questão é entender se existe uma relação entre desempenho educacional medido pelo duas variáveis, IDEB e taxa de aprovação. Eu quero entender se isso está relacionado com o coeficiente Gini, que é uma medida que varia entre 0 a 1 em média de desigualdade, sendo que quanto mais próximo de 1, mais desigual é o município, o estado, o país. Eu quero testar então essa relação e eu tenho por hipótese que existe uma relação estatisticamente significativa entre essas duas variáveis e que a relação é negativa, ou seja, maior a desigualdade, menor vai ser a qualidade educacional. Enfim, uma série de questões teóricas aí que vão explicar o mecanismo. Na verdade, são vários mecanismos aí que podem explicar essa relação. O incentivo das elites, se as pessoas muito ricas concentram grande parte da riqueza, elas não têm incentivos para investir e controlam a política, por consequência, sendo um tanto marxista aqui, não tem incentivos para investir no ensino público, isso pode ser um mecanismo, pode ser outros vários aí. Então eu quero medir isso. Só que e vejam bem, eu estou testando uma relação, né? Eu estou testando um relacionamento de associação, não a causalidade. Para testar a causalidade, eu precisaria de outros elementos. Como eu falei na aula anterior, a gente tem outras técnicas para inferir causalidade a partir de dados observacionais, como regressão descontínua, alinhamento, matching, experimento natural, variáveis instrumentais e por aí vai. Nesse caso, não estou interessado nisso. Eu quero um primeiro passo aqui de pesquisa. Mas daí eu posso controlar essa relação, né? Essa relação entre desigualdade e qualidade de educação, por outras variáveis que eu acho que também impactam a qualidade da educação. A qualidade da educação é minha variável dependente. Então, eu posso pensar, olha, cidades mais ricas, um PIB per capita mais alto, desculpa, PIB per capita mais alto tem maior qualidade de educação. Posso pensar também numa outra variável de controle, olha, a capacidade de arrecadação do município, que isso é uma proxy, é uma aproximação, talvez, de capacidade estatal. Então, quanto maior a capacidade de arrecadação do município, melhor a qualidade da educação. Claro que daí isso vai ter níveis. Uma capacidade muito grande pode significar simplesmente que uma arrecadação predatória e não eficiente, mas enfim. Então, esse meu modelo, eu tenho uma relação de interesse principal, desigualdade e educação, mas eu preciso controlar essa relação por outras variáveis, por uma série de razões. Então, posso ver aqui o histograma aqui, eu boto dados modelo, DEB, histograma, dados, modelo, taxa de aprovação. Vocês viram aqui também uma questão importante, né? Eu estou usando duas variáveis aqui para medir algo que seja relacionado com qualidade de educação. O IDEB
A taxa de aprovação. A taxa de aprovação, o IDEB, se aqui voltar ao gráfico, ele tem uma distribuição um pouco inclinada para a esquerda, no caso aqui da média, mas mais próxima de uma distribuição normal, enquanto que os dados de taxa de aprovação eles são bem inclinados. Direita próximos de 100, né? Então, grande parte dos municípios tem taxas de aprovação de 100% no ensino fundamental rede municipal. Agora eu vou ver minhas variáveis independentes. O índice de Gini. PIB per capita. E daí aqui também tem um problemão aqui na distribuição, mas vamos fazer assim por enquanto. E eu quero criar pelo menos mais duas variáveis de controle para testar essa relação. Então eu quero criar, como eu falei anteriormente, uma variável que mensure capacidade estatal como uma aproximação. Então eu vou dividir impostos líquidos arrecadados no município pelo valor agregado. Na verdade, eu teria que ter incluído o PIB aqui. Desculpa. Vou incluir o PIB entre vírgulas, né? Rodar de novo. Então, agora eu tenho 12 variáveis aqui no data frame. Então eu vou criar uma variável arrecadação. Então eu vou lá, dados modelo, cifrão, e vou colocar o nome da variável que eu quero aqui. Arrecadação. Que é igual a, entre parênteses, o dados modelo, cifrão, impostos líquidos, dividido, sinal de divisão, pelo PIB. Histograma aqui. Também uma inclinação aí. Vamos ver se tem algum problema nessas informações. Uma questão interessante, né, que a gente sempre pode transformar os dados, uma transformação comum, assim, como alguns testes como regressão partem como um dos pressupostos a distribuição normal da variável dependente, né? Geralmente se parte para a transformação em logaritmo. Nesse caso, por exemplo, a gente poderia fazer aqui uma variável log arrecadação igual a log dados modelo arrecadação. Vamos ver como é que ficou os dados. Fica bem diferente a coisa. Bom, então eu vou fazer um teste a partir dessas variáveis. Não vou ignorar por enquanto essa transformação aqui a transformação da variável aqui independente e vou rodar as variáveis do mesmo jeito. Uma coisa que tem que ter atenção, né, é que
Peraí, vou criar mais uma variável aqui independente de controle, que é industrialização. Industrialização, que vai ser os dados, modelo aqui, data frame, valor agregado na indústria, dividido pelo valor agregado geral. Bom, aí está. Como eu falei, eu não vou voltar nisso, tem uma série de pressupostos, a regressão linear, e nesse caso aqui a regressão linear é uma técnica adequada para testar esse relacionamento de variáveis, porque nossa variável dependente ela é contínua, é o IDEB. Então eu vou fazer aqui eu vou voltar nos pressupostos, mas eu vou verificar um deles, que é a multicollinearidade, ou seja, as variáveis independentes elas não podem estar correlacionadas a partir de determinado nível. Então eu vou checar aqui pela multicollinearidade. Para fazer isso, eu posso partir aqui teste de correlação, colocar aqui dados modelo. Aqui isso não vai dar certo porque eu tenho variáveis aqui no meu data frame que não são numéricas. Eu posso colocar aqui um intervalo de variáveis. Então eu vou voltar aqui para a função names, botar dados, modelo. Eu vou verificar aqui essa relação aqui. Per capita, esse intervalo aqui da variável é a sétima, per capita, até a variável 15. Entre barras, não tem o teste de correlação aqui. Eu quero verificar se minhas variáveis independentes estão correlacionadas. Esse NA aqui está aparecendo porque tem alguns casos omissos aqui na minha data frame em essas duas variáveis, IDEB e taxa de aprovação. Provavelmente municípios que não entregaram essa informação a tempo do censo escolar, que é feito anualmente. Então, isso que está aparecendo esse NA. Mas como eu mostrei em algumas aulas anteriores, a gente usa aquela função na.omit para a gente excluir esses casos omissos do nosso data frame. Mas o que eu estou interessado aqui é ver meu modelo vai ser, né, o IDEB pela eu quero que o teste de regressão, o IDEB vai ser uma função do índice de Gini mais variáveis de controle, que são PIB per capita. Isso aqui eu estou só colocando para mostrar. PIB per capita, arrecadação e a industrialização. Eu tenho que ver se essas quatro variáveis aqui não tem algum nível de correlação muito elevado. Então aqui eu vou lá
PIB per capita, vejo que o PIB per capita tem uma correlação alta com industrialização. Vai depender muito do manual aí e tem testes específicos para ver se a correlação está afetando o modelo ou não. Geralmente isso aqui é considerado uma correlação alta, mas alguns autores colocam que o patamar crítico é 0,9, então longe, né? 0,9. Tem uma certa correlação aqui entre PIB per capita e arrecadação, também, 0,3, tranquilo. Gini. Bom, nenhuma das variáveis aqui está correlacionada mais de 0,9. Posso usar aqui, posso ativar esse pacote aqui, CorePlot, para verificar essa relação graficamente. Deixa eu lembrar como é que eu faço isso. Pedir uma ajuda para os universitários. Se lembram da aula de testes? Não é isso que eu quero. Lembram que da aula de testes variados de hipótese? E é isso aqui, ó. CorePlot. Para testar a correlação. Dados modelo. Intervalo. Variável 7 a 15. Posso usar essa função aqui. Vocês podem ver, né, que a correlação aqui mais alta, né, 0,9, é entre o logaritmo de arrecadação e arrecadação, como seria esperado, né, como é só uma transformação da variável. Então essa questão aí a gente está resolvido. Então agora vamos fazer um modelo de regressão para verificar nossas variáveis. Vou primeiro aqui, modelo, vou criar aqui um objeto, pode ser qualquer um. Vou botar aqui modelo 1. Daí a função LM de Linear Model. Daí aqui vocês também têm que saber o nome das variáveis. Vocês podem fazer assim também, dados modelo, cifrão e identificar aqui. Vocês podem usar essa função aqui, attach, e colocar aqui dados modelo. Ver se vai aparecer. Não, daí vai aparecer aqui deb, índice de Gini. Data igual dados modelo. O primeiro modelo aqui eu estou usando uma relação bivariada, né? A relação entre deb e índice de Gini. Daí, tem várias formas de ver o resultado, esse resultado. Tem a função summary, e vou colocar aqui modelo. A
gente verifica que tem uma relação estatisticamente significativa e negativa, né, entre essas duas variáveis. Mas a gente pode melhorar essa visualização aqui de dados. Vamos usar esse pacote aqui, xreg. Não sei se vocês já têm ele aí instalado. Caso já tenha, é só ativar a partir da função library. Função aqui, sum. Não é essa a função aqui. Um pouquinho aqui. Esqueci como é que é essa função ali, sum, a gente consegue visualizar melhor as regressões. É sempre uma coisa boa do R, né? Dá para sempre pedir ajuda aqui aos universitários. Ah, tá, lembrei. Esse pacote aqui, ó. Não sei se vocês têm ele. JTools. Tem uma visualização aqui mais clara. Então aqui tem a informação do modelo, observações, aí tem 150 casos faltando, variável dependente, que é a IDEB, o tipo de modelo, que é a regressão de mínimos quadrados ordinários, o valor de F aqui, significativo, o coeficiente de determinação ajustado, e aqui o índice de Gini, que está nos dizendo que uma unidade de crescimento do índice de Gini, a gente tem uma redução no IDEB de menos 6 unidades. Aqui tá, eu tenho esse primeiro modelo que eu testei, só que sem o controle de outras variáveis. Não sei se vocês se lembram aqui da aula anterior, né, que o intercepto é o valor da constante, ou seja, o valor que a variável dependente assumiria, nesse caso o IDEB, caso a variável independente, o índice de Gini, fosse zero. Se a gente tivesse a igualdade total no município, a nota do IDEB seria 8,9. Só que esse valor ele não tem, em muitos casos, uma interpretação muito substantiva, porque em alguns casos a gente não vai ter uma variável independente zero, no caso. Nesse caso, por exemplo, o índice de Gini, ele não vai ter um município com índice de Gini zero. Então, ele é uma estimativa, né? Eu vou fazer um outro modelo 2, que daí incluir as outras variáveis. Então, eu vou lá escrever IDEB, índice Gini, e daí é importante aqui, mais PIB per capita, mais arrecadação, mais industrialização, data igual dados modelo. Eu posso visualizar aqui.
novamente. Então eu tenho aqui esse meu modelo com as variáveis, com as minhas variáveis de controle. Eu continuo tendo uma relação significativa entre índice de Gini e a nota do IDEB. O ajuste do modelo aumenta um pouco ali, o valor do coeficiente de determinação. E eu tenho aqui, e, por exemplo, o PIB per capita ele tem um impacto positivo, porém muito baixo no IDEB, arrecadação, industrialização. As variáveis, a estimativa aqui, o coeficiente beta aqui, geralmente não deve ser interpretado em termos comparativos, comparando uma variável com a outra, porque elas são medidas em unidades diferentes. Então, são os coeficientes ditos não padronizados. O valor de T aqui é o coeficiente padronizado, só que ele é menos intuitivo de ser entendido, porque a explicação dele é que a sua variação afeta o desvio padrão da variável dependente. Mas aqui dá para você ter uma ideia, por exemplo, do impacto das variáveis em termos comparativos, né? A gente tem um índice de Gini afetando, tendo bastante associado com a qualidade da educação em termos negativos. E aí a gente pode avançar no sentido de a gente pode querer mostrar esses resultados num artigo, né? E daí a gente tem duas alternativas. A gente pode demonstrar esses resultados por meio de uma tabela ou por meio de uma figura, de um gráfico. Tem tem umas opções bem bacanas aqui, por exemplo, a gente pode usar essa função aqui, plot sums, colocar aqui, por exemplo, vou colocar o comando lista, modelo 1, modelo 2, ver se aparece alguma coisa. E daí eu tenho aqui uma visualização gráfica da relação entre as variáveis, aqui a estimativa dos coeficientes, os modelos, quanto mais próximo aqui do intercepto aqui, mais próximo dessa linha aqui, menor de associação, ou menos, digamos assim, menos probabilidade da gente rejeitar a hipótese nula de que não existe relação entre as variáveis. Se vocês seguiram até aqui, vocês podem fazer depois, assim, vocês podem fazer esses mesmos testes. Por exemplo, aqui eu vou copiar aqui modelo 1, modelo 2. Excluir isso aqui. Modelo 3, modelo 4. Aí eu vou tirar o índice de Gini aqui, fazer só o modelo 3. Tirar o índice de Gini, tá só as demais variáveis. Per capita, arrecadação e industrialização. Rodar o modelo. Incluir aqui no meu gráfico. Figura. A gente pode ver que as coisas não mudam muito. Tem outros recursos, né, para apresentar esses gráficos com as estimativas dos coeficientes.
Mas usando esse pacote aqui, o TextReg, a gente pode também apresentar os dados em uma tabela, a partir dessa função screenReg, também lista, entre parênteses aqui, vou botar modelo 1, modelo 2, modelo 3. Aqui eu tenho o resultado numa tabela, mais claro também, aqui o valor do R quadrado ajustado. A gente vê, por exemplo, o valor do coeficiente de determinação, que ele muda quando a gente tira o coeficiente de Gini. Assim por diante. E daí a gente tem, por fim, aqui a função HTLM-reg, que a gente pode colocar, por exemplo, vou colocar aqui list, modelo 1, modelo 2, modelo 3, tirar aqui do parênteses aqui, né? Eu uso aqui função file. Eu posso exportar essa tabela aqui para o Word. Então eu coloco entre aspas aqui, vou colocar um nome qualquer, modelo ensaio ponto doc. Daí eu vou lá, eu tenho que estar atento em qual diretório eu estou trabalhando, né? Eu posso ir aqui em Files, aqui eu vejo. Eu estou lá numa pasta específica aqui no meu computador, que é a pasta scripts, e eu tenho aqui isso aqui que foi exportado. Aquela tabela foi exportada aqui para um formato já no Word, que tem o valor do erro padrão entre parênteses e o valor do coeficiente de beta na linha de cima. Daí vocês podem mexer pelo Word, né? Modificar ali o design da tabela, enfim. Tem várias formas de exportar os dados do R em outros formatos que não o Word, mas eu acho que inclusive usando essa mesma função aqui, vocês podem ir aqui no Help e ver outras potencialidades para a função. Mas isso eu acho que é uma mão na roda, porque nos ajuda a exportar rapidamente os nossos resultados para a gente trabalhar no Word, né, quando for o caso. Alguma dúvida aí, gente? Bom, vou assumir que está tudo certo, então. Enfim, salvei aqui meu script, está pronto. Eu queria falar sobre replicação, né, de dados. Eu disponibilizei lá no Open Science Framework lá o script da aula de hoje, que é a aula replicação 1. E eu vou baixar aqui. Esse é o site da Brazilian Political Science Review. Tem enfim,
É uma revista organizada pela Associação Brasileira de Ciência Política. E ela tem, como eu falei anteriormente, uma política de que os autores têm que compartilhar os seus dados utilizados. Então, no caso, quando vocês veem aqui esses artigos com essa nuvenzinha azul aqui, é que a base de dados está disponível. Eu vou entrar aqui na tag de financiamento de campanha. Bruno, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa antes de você seguir, por favor. Sim, claro. Quando aparece assim que um pacote não está disponível para minha versão do R, o que eu devo fazer? Mas tu fez a instalação? Tentando fazer a instalação desse HTML TREG aqui para salvar no Word, fala que o pacote não está disponível para minha versão do R. Mas deixa eu abrir aqui. Install.package dele. Mas tu usou o pacote TEX, TEX, REG. TXA, eu tentei instalar ele, não é ele o pacote, então É o HTML reg ali é a função. Ah, tá, claro. É a função para exportar. O pacote é este daqui, ó. Tex reg. Tex reg. Obrigado, eu tinha perdido essa parte. Não, sem problema. Vocês podem interromper aí, podem. Beleza. Bruno. João, aqui no caso, por exemplo, alguém. Ligou o microfone. Acho que fui eu, Bruno, por favor. Oi, sim. Então, esse pacote TexReg e o JTools, eles servem só para regressão linear ou serve para regressão múltipla, regressão logística, sabe? Sim, serve, claro. Uhum. Ah, tá. Obrigadão. Inclusive aqui eu ia. Aqui, se vocês colocarem no Google aqui, TexReg R, vai aparecer. Porque geralmente um pacote, quando ele é feito, né, acho que isso é meio que obrigatório, fica a documentação dele, né? Tem a documentação dele no CRAN. E aqui, nesse caso aqui, o autor do pacote ele fez um artigo com as funcionalidades. E daí tem várias funcionalidades. Daí eu baixei aqui, só vou mostrar rapidamente. Daí eu tenho aqui, ó. Tem várias funções, né? E daí tem aqui a função específica HTML-reg, que é para exportação, né? Mas daí tem várias possibilidades aqui. Daí tem por modelo, né? Tem daí um modelo linear, logit, multinomial, o que vocês quiserem aqui. Poisson. Claro, né? Cada variável dependente vai ter um modelo mais adequado, né? De regressão. Então, no caso aqui, vocês podem encontrar vários exemplos, dependendo do modelo de regressão que vocês trabalham. Daí aqui, esse site aqui que eu gosto bastante, que é o RBloggers, ele vai ter vários tutoriais, daí aqui vocês encontram um monte de coisa. Daí, por exemplo, aqui pode sair nesse formato aqui,
com o LaTeX, ele, enfim, tem uma linguagem específica, mas outros formatos também. Aqui no site da Brazilian Political Science Review, eu fui nas tags aqui, botei financiamento de campanha, e eu cheguei nesse artigo que eu queria mostrar para vocês, que é a dependência corporativa nas eleições brasileiras de 2010 para deputado federal. Daí eu clico aqui, daí embaixo aqui no artigo, vocês vão encontrar esse formato aqui para fazer o download do dataset. Eles fazem o download aqui. Nesse caso específico, o banco de dados, ele vem compactado aqui, mas que eu já vi, né? Ele vem só o arquivo em Excel. Mas em outros casos, as pessoas já disponibilizam o próprio código no R. Porque o R é o mais utilizado na pesquisa, pelo menos os dados até 2015, 2016, era isso que acontecia. Acho que continua sendo. Mas em alguns casos, então, as autoras já disponibilizam o próprio código no R do que foi feito, né? A partir da base de dados, eles podem ir reconstruindo os passos. Isso eu acho particularmente interessante, assim, em termos metodológicos. E eles podem... A questão, né, o problema é que a revista brasileira de ciência política é em inglês, né? Então, um conhecimento em inglês necessário para ver os trabalhos. Por exemplo, esse artigo aqui sobre raça e competição eleitoral no Brasil, ele tem outras informações, que tem o banco em vários formatos aqui, o dicionário dos dados, vocês encontram vários outros tipos de arquivos. Eu vou voltar aqui no dependência corporativa. Fiz o download do texto, do banco de dados, agora eu vou fazer o download do texto. E nesse artigo aqui, os autores estão preocupados em analisar a dependência que os candidatos a deputado federal têm dos recursos empresariais, né? 2010, a eleição. Então, isso aqui também é bem interessante, esse quadro aqui de desenho de pesquisa. Então, tem uma população, que são os candidatos a deputado federal em 2010, a variável dependente é a dependência corporativa, então do valor total que o candidato arrecadou na campanha, quantos por cento veio de doações empresariais, e as variáveis independentes são ideologia, estar na coalizão, ser incumbente, candidato à reeleição, ocupação, gênero. Eles têm as hipóteses aqui específicas. O que eu estou preocupado aqui é em reproduzir o teste final do artigo, que é também a partir do modelo de regressão de mínimos quadrados ordinários, e vamos ver se a gente chega nos mesmos resultados que eles. Então, vou lá em downloads. O arquivo está compactado. Só tem aqui o dataset. Vou extrair aqui.
Agora para onde foi? Melhor sempre botar numa outra pasta que não seja os downloads, né? Aí se perde a coisa. Aqui. Nesse caso, como é um banco de dados relativamente pequeno, eu vou abrir ele para ver um. Vocês podem notar aqui que o teste foi feito. Agora o computador. O teste foi feito considerando 1.404 deputados. Né? A gente tem muito mais candidatos, só que daí no texto eles explicam que eles vão testar, na verdade, a variação da experiência corporativa entre aqueles candidatos que de fato receberam algum recurso de empresas. Então isso diminui a amostra. De muita luta aqui. Então, daí isso aqui é a planilha de Excel. Você tem aqui o código das variáveis, o que é cada uma, o candidato, o nome, variáveis aqui na descrição. Eu tenho os dados. Isso aqui eu fiz antes, quando isso, provavelmente eles estavam trabalhando no SPSS e passaram para o Excel. E quando tem uma informação omissa, o SPSS faz esse processo, ele fica com essa expressão aqui. Podem ver que tem muito mais casos aqui do que no modelo que eles usaram. Então, provavelmente eles tiveram problema porque eles não conseguiram informação sobre alguns candidatos. Então, só vou fazer rapidamente aqui, fazer uma limpeza disso. Excluir esses casos aí que não tem informação. Porque senão, eu podia fazer isso depois pelo R, mas eu acho mais fácil fazer direto no Excel. Porque se ele for importar no R essa variável tem aqui a variável aqui business person. E daí tem 0 e 1. Se não é ou é. E aí se eu tenho essa distribuição aqui null, ele vai interpretar como sendo um caractere. Então tenho esse problema aí. Vamos lá, excluir mais isso aqui. Não quero. Vamos ver se tá certo. Tá certo. Só salvar lá no nossa pasta para ficar mais fácil.
Fechei. Agora chega de Excel. Se vocês foram lá no nosso espaço aqui no ASF, copiaram esse script ou copiaram esse script ou fizeram download, vão poder observar aqui. Então tá, eu coloquei aqui para instalar esse pacote, caso vocês não tenham instalado, mas eu acho que já tem. Daí a gente vai para ativar ele, o read XL, que é no caso aqui para a gente fazer a leitura de data frame que vem do Excel. Eu criei aqui um objeto chamado financiamento, data frame, financiamento. Vou usar a função read Excel, underline Excel. Daí eu uso sempre aqui o file choose para procurar o arquivo e eu tenho que colocar isso aqui, sheet, porque é a planilha onde estão os dados, né? Vocês viram ali que o banco de dados ele tinha duas planilhas. Na primeira estavam os dados, na segunda estavam o código das variáveis. Então a gente não quer o código das variáveis, a gente quer então, enfim, eu vou importar a primeira planilha do banco. Então, vou lá, vai dar certo. Eu tinha salvado o dataset aqui. E pronto. Importei aqui o banco de dados de financiamento. 1.404 observações de 16 variáveis. A gente pode verificar aqui o banco. Summary, pode ver os nomes aqui das variáveis. Por aí vai. Eu vou usar esse outro pacote aqui, vtable. Daí vocês podem ir lá, install packages. Vtable. E daí vocês vão conseguir fazer a instalação. E para que eu vou usar ele? Eu uso esse pacote para ver estatísticas descritivas, né? Mas ele tem outras utilidades também para apresentar dados em tabelas. No caso, por exemplo, eu posso ter essa função st, ele consegue mostrar as estatísticas descritivas. Aí, como eu usei aqui entre parênteses financiamento, ele vai pegar tudo, né? Então, na verdade, ele está lendo todas as variáveis como numéricas aqui. Então, a gente vê, por exemplo, ideologia, uma média aqui de 1.9, enfim. Por aí vai. Que são variáveis dicotômicas, né? Esse conjunto aqui de variáveis é dicotômico. Se o candidato é incumbente ou não, se é empresário ou não, se é homem ou não, se é de esquerda ou não, aí vai. Se é da coalizão ou não. Vou usar esses pacotes aqui para... Na verdade, aqui a gente vai reproduzir o modelo que eles fizeram, que eles colocam as variáveis aqui.
se o sujeito é de partido de direita, de centro, a coalizão do governo federal, incumbente, empresário e, no caso aqui, gênero, homem, mulher. Eu já tinha digitado aqui esse modelo, mas é aqui a mesma história, né? Criar um objeto, linear model, porque eles usam um modelo linear, né? A ordem das variáveis, sempre se lembrem disso aqui, né? O tio, e colocando sinal de mais para incluindo outras variáveis. Por fim, os dados. Eu posso rodar o modelo aqui com summary, mas não fica muito claro, né? Então, vou usar aquela função do pacote. O que é importante, olha só, eu ativei já esse pacote, só que eu estava em outro script. Então, para ficar gravado que eu fiz isso, vou colocar aqui de novo, só para ficar gravado, porque se eu não ativar esse pacote, eu não vou ter essa função aqui, sum, exams, que eu consigo ver mais claramente o meu modelo. E vamos lá. Deixa eu excluir isso aqui, fechar isso aqui. Os resultados se aproximam, né? São iguais, na verdade. A constante aqui, que é o intercepto, está em 0,37, aqui só arredondou, né? O gênero menos 0,03, por aí vai. Sendo que estatisticamente significativo, a gente tem aqui o sujeito ser incumbente, ele é mais dependente dos recursos empresariais. Se ele é da coalizão, ele é menos dependente. Isso aqui se explica provavelmente porque deputados de partidos como o PCdoB ou de outros partidos de esquerda estavam na base e não recebiam tantos recursos empresariais na época. Por aí vai. Então a gente fez aqui, o que a gente fez foi replicar o modelo e a gente encontrou resultados semelhantes. Aqui eu já tinha feito isso. A gente pode ir acrescentando coisas, né? No caso aqui, também usando essa função sums, a gente pode ver enfim, aqui a gente pode ver o modelo, pode ir deixando mais bonito aqui. Pode fazer outros testes, né? Tendo esses dados aqui já em mão, já trabalhados aqui no R, a gente poderia pensar em outras relações, né? Talvez incluir outras variáveis, incluir outros casos, para ver, comparar 2010 e 2014, ou isolar entre candidatas, por exemplo, entre candidatas mulheres, ser empresário também ser empresária também é significativo, ou não. Assim, poderia se testar uma série de outras relações. Vou só fazer uma coisa aqui, eu vou copiar aqui um modelo, vou botar aqui para baixo. E eu sei aqui, olha, olhando aqui a minha distribuição, sei que a ideologia
Isso aqui ela é medida como uma variável. Ah, não. Desculpa. A gente pode fazer um teste aqui. Vou botar a dependência corporativa, vou botar o total de recursos arrecadados pela. Aqui a gente encontra uns resultados parecidos, né? Aqui a gente não está vendo o valor, acho que gênero aqui estão considerando a candidatas das mulheres. A gente não está vendo aqui a dependência de recursos de empresas, mas sim o total de recursos recebidos. A gente vê que as relações, a direção dos coeficientes se mantém. Os candidatos à reeleição recebem mais recursos. Em média, nesse período, 403 mil reais a mais do que os candidatos desafiantes. Bom, gente, não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Acho que não, mas muito interessante esse site que disponibiliza todos os dados que foram usados no artigo, né? Eu acho que eu nunca tinha visto um site parecido, assim. Qual é que é a tua área mesmo, Ianca? Demografia, mas eu estudo bastante educação e a dinâmica demográfica, né? Legal. E não tem assim nas revistas, as revistas não disponibilizam os dados. Talvez eu não tenha prestado tanta atenção, mas porque eu achava que não era uma prática, sabe? Nem os dados, nem o script. Eu acho que eu posso prestar mais atenção para ver se eu acho, mas eu não achava que isso era possível, sabe? Não, isso é um movimento crescente, assim, né? De aumentar. Por exemplo, algumas revistas na ciência política nos Estados Unidos, hoje tem o negócio do pré-print, né? O pré-registro de pesquisa, tentar ter um maior controle, assim, sobre as pesquisas, mas o, tem uma tem algumas revistas que tu tem que mandar os dados e o script, ou seja, e dois scripts, né? Ou um integrado. Que é como é que tu montou o teu banco de dados e os testes que tu fez. Daí tu manda para eles, eles vão refazer a. Claro que daí são revistas profissionais, né? As revistas aqui no Brasil, elas são feitas de maneira voluntária, né? Ninguém, salvo exceção, não tem ninguém ganhando dinheiro com isso. Mas eles refazem os testes e daí sim tu vai mandar o artigo, eles vão mandar para os pareceristas. Ter uma garantia de que os dados estão de fato, enfim, confiáveis. Então tem essa tendência, assim, e algumas revistas no Brasil, assim, nas ciências sociais,
a Dados, se eu não me engano, ela tem agora um negócio lá que tu manda uma nota metodológica, né? Quando manda o artigo, mas é voluntário. Mas a Brazilian Political Science Review, eu acho que é uma das poucas, assim, que eu conheço pelo menos. Não sei de outras áreas, mas que já tem os dados disponíveis. Eu acho que no caso da ciência política, a opinião pública também está adotando essa política. Isso é muito bom, porque você aprende muita coisa. Lê um artigo que acha bacana, assim, nossa, como é que fizeram isso? Tem lá aquele script, roteiro montado de como a coisa foi feita. E aí, isso ajuda muito, assim, é um aprendizado bastante intuitivo, assim, bem efetivo, na verdade. E foi mais ou menos, né? Dentro das minhas capacidades, foi mais ou menos o que quis tentar fazer aqui com vocês. Então, deixar o script, que daí vocês têm esse material que vocês podem usar tanto para refazer os passos, ver se não dá erro, porque às vezes a gente esquece de alguma coisinha ali, dá um erro. Esquece de, por exemplo, ativar um pacote, daí uma função não funciona, daí a gente se desespera e depois descobre que era uma coisa muito simples, que é geralmente o caso. Mas e tanto para vocês refazerem esses passos, quanto utilizarem as funções para aplicar para as pesquisas, os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo. Então, como ali tem um script com como fazer um box plot, vocês podem usar aquilo, os dados de vocês. Regressão linear, regressão logística, lá o script vocês podem usar a partir com os dados de vocês. Por aí vai. E aquele script dos bancos de dados que vocês podem incluir, daí à medida qual o nível que vocês trabalham de análise, se você trabalhar com municípios, tem um monte de banco de dados. José, agora eu não vou recordar nenhuma dica assim agora, mas se puderes me mandar e-mail, eu te respondo. Inclusive o pessoal que me pediu para olhar uns dados, acho que foi o Lucas, não sei se está mais aqui, e o Fernando. Oi, Bruno. Sim. Eu vou responder, tá? Tá, porque como você não tinha respondido, eu achei que eu tivesse mandado pro e-mail errado, mas acho que não foi o caso. Sim, porque eu até dei uma olhada nas coisas ali, mas eu preciso tirar umas dúvidas. Mas foi essa a ideia do curso, gente. Obrigado, Bruno. Tá. Não, eu vou te responder. Não, essa semana só foi muito complicada. Então, essa foi a ideia do curso. A gente dá uma introdução aí com algumas aplicações para pesquisa mais focada em pesquisa social e política, como a gente formular um banco de dados e scripts para vocês fazerem seus desenvolvimentos, cada um na sua maneira. E eu queria agradecer muito o interesse de todos e todas no curso, confiança também, né? E vontade de estarem aqui, né? Acompanhando as aulas, né? Então eu agradeço bastante o comprometimento aí de todo mundo. E espero que a gente se encontre mais para frente. O e-mail está aberto, às vezes posso demorar um pouco para responder por outras demandas de trabalho, mas respondo, senão me relembrem. E eu vou mandar também por e-mail para vocês
uma lista de atividades que vocês podem ou não fazer. Vocês podem fazer para treinar e depois eu recebo, a gente pode conversar sobre. E também um questionário sobre um feedback do curso, o que vocês acharam, o que pode melhorar, o que é abordado, o que não é necessário abordar, o que deveria ser abordado, enfim. Acredito que é isso. A questão dos certificados, também isso vai vir mais para frente, porque como esse curso é uma ação de extensão da Universidade Federal, a gente precisa formular um relatório. Eu e a professora responsável, Maria Lúcia Moritz, a gente precisa fazer um relatório final do curso, depois mandar para o sistema de extensão, para a reitoria de extensão, que daí vai avaliar esse relatório. E depois disso, tudo liberado, tudo feito, vocês entram no sistema do portal, o portal de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, e conseguem ter o certificado de vocês. Mas isso tudo eu caminho por e-mail para vocês. Mas é isso, gente. Mais alguma questão? Acho que não, mas obrigada, Bruno. De verdade, foi muito interessante aprender, acho que principalmente funcionalidade de outros pacotes, assim, que eu não conhecia muito bem e coisas que eu olho e falo, nossa, eu podia muito fazer isso. E aí eu nem sabia da existência, assim, e ver na prática é muito interessante. Obrigada pela disponibilidade, pela disposição e pela turma. Valeu. Obrigado. Obrigado pelo feedback. E aí a gente vai aprendendo, né? A ciência é uma atividade pública e colaborativa. Então, se ajudando, a gente vai mais adiante. A gente consegue mais coisas. Então é isso, gente. Obrigadão aí por terem acompanhado e uma boa caminhada aí para todo mundo. Uma boa resto de semana e boa noite.